Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk. Eu sou o Bruno e do meu lado meu brother Ronaldo. E aí, Bruno, tô eu aqui com a minha voz de taquara rachada. Eu gostei, tá? Essa versão tá melhor, mano. Tô, né, uma voz de locutor, né? Até parece, tá bom. Pessoal, muito bom estar aqui em mais um episódio importantíssimo, né, Bruno? Esse episódio é esperado, sonhado, como sempre, né? Sim. E teve aí alguns adiamentos, mas chegou o dia. Ajustes, né? De agenda. Graças a Deus chegou, vai ser um episódio muito especial. E sem demora, vamos apresentar? Vamos. Vamos lá, eu vou começar pela Renata. Renata Cruz, terapeuta ocupacional, especialista em transtorno do desenvolvimento e reabilitação física pela Universidade Federal de São Carlos, coordenadora de terapia ocupacional, orientadora parental da clínica Próximo Degrau e professora de pós-graduação na Univap. Acompanha um grupo de mães da Igreja Batista no consultório para orientações e acompanhamento. Participou do Congresso Internacional de Educação Parental, Autismo e artigos para revista e congressos. Agora eu vou para Tamires dos Santos Silva. Técnica em enfermagem, atleta amadora de Muay Thai, aí ó, a gente não pode vacilar hoje. E corrida. Ela é casada com Jefferson, atleta também e professor de artes marciais, tá vendo? Não tem pra onde correr hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado. É a mamãe da Júlia Araújo, que é portadora de uma síndrome rara chamada deleção 1P36, eu acho que é isso. Isso mesmo. Então tá bom. E agora vamos para ela, TikToker, Érica Barreto. 3 filhos, que é o Murilo, a Milena e o Miguel. Ela é proprietária de uma revenda de gás na cidade de Carapicuíba, que é a melhor cidade do Brasil. E ela congrega na Congregação Cristã há 7 anos. Gente, muito bem-vinda, vocês são muito especiais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que bom ter vocês aqui. Realmente. Que bom, muito bom. E até pro pessoal né? Aqui tem 2 mães Isso. de crianças neurodivergentes, neuroatípicas. A gente vai explicar melhor, a Tamires vai explicar o que é a síndrome de deleção 1P36, né? E a Érica tem um filho autista. Isso, Érica. nível 1 suporte. Isso. E a gente vai querer saber em detalhes aí como é que foi, o que é, né, tudo isso. E a Renata, ela é especialista e vai dar esse apoio especializado pra gente, né? Pra gente falar bastante aí de diagnóstico. Pra gente aprender também, né, cara? Com certeza. Então, com quem a gente começa? Vai assim? Pode ser daqui da Érica? Pode ser, Érica? Pode. Érica. Pode ser sim. Vamos lá. Bom, bem-vinda, né? A gente já falou. Então, você é mãe do Miguel, né? Isso. E o Miguel é autista. Aí conta pra gente como é que foi esse processo com o Miguel do diagnóstico, o que vocês começaram a notar, como é que foi e qual tem sido as dificuldades de vocês? Então, o Miguel, eu notei desde quando ele era bebê mesmo, por quanto ele não tinha interação, né? Normalmente as mães sabem que os bebês choram bastante enquanto bebês. O Miguel não chorava, ele tinha as necessidades supridas, mamava, tinha a fraldinha dele trocada e ele dormia. Então eu também dormia, foi muito tranquilo. Então eu conversava com a pediatra, falava dessa questão e ela sempre falava que eu estava comparando ele com os meus outros filhos, né? E aí tudo bem. Só que quando começou a introdução alimentar do Miguel, ele teve uma dificuldade, ele comeu tudo, mas num período que ele chegou nos 8 meses, ele não comia nada. Ele ficou dos 8 meses a 1 ano e 3 meses, assim, sem ganhar nenhuma graminha de peso. Ele não comia, então a seletividade dele alimentar era muito grande. Então eu também reportei para vários pediatras e eles disseram que era para eu deixar ele sem comer, que aí ele ia sentir fome e aí ele ia comer. Só que eu não ia fazer isso, né? E aí também, como eu não sabia que era autismo, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia que era autismo. Eu oferecia diversos tipos de alimento, mas ainda não sabia qual alimento que ele ia se adequar. Eu fiquei assistindo vídeos de mães, procurando ajudar ele da melhor forma possível.
E com 1 ano e 3 meses, ele teve como se fosse uma crise convulsiva, né? E aí eu levei ele no pronto-socorro, aí começou o acompanhamento com o neuro, e ela também ficou acompanhando ele até os 3 anos de idade, mas ela falava que ele não era. E ele também não falava até os 3 anos e 2 meses, ele não falava nenhuma palavra, e a primeira palavra que ele falou foi liquidificador. Nossa. E aí eu falei, ai, não tá Caramba. certo. Difícil, né? Caprichou também, né, quando falou. Ele tinha também algumas questões de hiperfoco, né? Com coisas que rodam. Ele empilhava as coisas, ele rodava. Ele não olhava no seu olho assim, nem pra foto, não gostava de muito abraço. E eu fui procurando diversos médicos. Alguns médicos até falaram que eu queria o diagnóstico para poder receber benefício do INSS. E até que veio o tio Edu, né? E a escolinha Renova Kids, que me deu muito suporte, auxiliou muito o Miguel a se desenvolver. Ele começou a estudar lá mais ou menos com 3 anos e 6 meses. E aí, conversando com o tio Edu, ele me indicou um neuro. E esse neuro, ele identificou a questão do Miguel. É muito difícil ter diagnóstico para nível 1 suporte, porque são crianças normais, né? Então, aí ele agora faz tratamento com esse neuro que o tio Edu indicou, e ele tem tido uma melhora significativa, né? E foi assim, mas são 5 anos de buscas, né? Entendi. O autismo, ele tem, até se a Renata quiser dar essa ajuda, ele tem níveis, então. Sim. Isso. O autismo, ele tem níveis, que a gente chama de suporte. Embora hoje já se estude mais, já se fale mais em até essa perda de características de níveis, porque é no funcionamento. Então, não quer dizer que a criança ela não migre de nível. Ela pode estar no nível 1, ir para o nível 2, e para o nível 3, ela vai migrando. Porque a gente fala em funcionalidade, ou seja, nas situações do cotidiano. Então, eu não consigo, por exemplo, entender uma piada, né? Que é um caso, é o que ela estava explicando. O filho dela é nível de suporte 1. Então, tudo para ele funciona no concreto. Se você falar assim, Miguel, abre a porta, pega o celular e joga para mim. Ele vai fazer exatamente essa ação. Ele vai abrir a porta, pegar o celular e jogar para a pessoa, né? Independente se a pessoa está na escada, se ela está do outro lado, ele vai fazer a ação. Por quê? Ele entende tudo no concreto. Quando a gente fala em nível de suporte 1, a gente fala nas dificuldades relacionadas também à alimentação, ao nível de atividade da vida diária, ou seja, para escovar um dente, pentear um cabelo, para se alimentar, vestuário, a dificuldade, porque a gente fala no processo, né, sensorial. O que é o processo sensorial? É quando você tem ali algumas modificações no seu sistema nervoso central e essas modificações te levam a ter uma percepção diferente do sentido, seja o auditivo, o visual, o paladar, o tato, né? E os 3 sistemas que a gente chama de proprioceptivo, vestibular e o tátil, eles são os que menos aparecem, mas são os que mais influenciam no desenvolvimento da criança para uma melhoria funcional. Então, quando a gente fala em nível de assistência, a gente está falando assim, eu quero dar habilidades para que essa criança consiga estar adaptada à sua rotina diária, tá? Não existe cura, porque autismo não é doença. Autismo é um transtorno do funcionamento cerebral, ou seja, eu não funciono do mesmo jeito que você. Só que a gente consegue uma adaptação melhor na nossa rotina. O autista não. Esse processamento sensorial e as alterações de comportamento ligadas ao sistema nervoso central, elas vão dificultar o aprendizado dessa criança. Então, não quer dizer que ela não seja capaz. Ela é capaz de aprender. Sim. Ela é capaz de ter uma convivência. São 27 anos de formada. Antigamente, a gente até estava brincando, falava, pegava o chinelo, lançava o chinelo, falava, essa criança tá com frescura e batia. Ia pra escola, era aquele aluno que ficava quietinho no canto, com medo da professora, com medo de tudo, não falava, né? Os pais falavam, você precisa falar, moleque. Batia na criança. É verdade, né? E quantas crianças eram levadas para instituições porque elas não conseguiam se adaptar na rotina diária da nossa vida. Então, elas eram levadas para as instituições. Eu presenciei muito isso no passado. Eram contidas nesses lugares. Muitas vezes usava-se
braçadeiras, porque elas se mordiam, né? Nossa. Porque não sabia-se muito do fechar diagnóstico. Com o avanço do fechamento diagnóstico clínico, porque são sinais e sintomas que a gente vai observar nessa criança desde o berço, desde o olhar da amamentação. Se essa criança está sendo amamentada, você está ali e ela não consegue trocar olhar com você, você já levanta uma suspeita de que algo não está adequado. Não quer dizer que ela seja autista, mas ela pode ter outras situações, né, neurodivergentes que estão presentes ali. Então é muito importante o que ela trouxe, que eu observei meu filho e vi que tinha algo diferente. Né? E muitas vezes a criança, na hora do banho, chora incontidamente, porque existe uma alteração tátil que a criança não suporta a qualidade da água. Hoje eu trabalho com autistas adultos. Eu tenho médicos, profissionais da área da saúde que fecharam diagnóstico tardio e eles sofrem muito. Por quê? Porque são incompreendidos na sua maneira de funcionar, são incompreendidos na sua maneira de agir no dia a dia. E às vezes eles precisam de um tempo maior para ter uma resposta melhor daquilo que eles estão realizando ali na rotina. Recentemente uma colega disse assim: pô, vocês contaram uma piada e eu não entendi essa piada, eu tô aqui muito mal. E esse sofrimento é real. É real, né? É real, para eles é sofrido, né? Teve até esses dias no Insta, né? Passou o cara consertando o carro e a esposa é autista. Ele falou assim: querida, vai lá, entra no carro e liga pra mim. Ela pegou, saiu, pegou o celular, ligou pra ele, sentou no carro e ligou pra ele. São as ações concretas, né? E quando a gente não entende que o universo deles é esse, então fica difícil, né? Muitas vezes eles não conseguem estar com mais 3, 4 pessoas dentro de uma sala, né? Então isso é um sofrimento para eles. Renata, e você, pelo que eu tô entendendo, o quanto antes você consegue um diagnóstico é melhor pra pessoa. Sim. Mas qual que é, como, igual a Erika tava falando, né? Tem muito do que as pessoas falam, muito do que, tipo, é exagero meu. Qual que é esse fio, sabe, tão fino que a gente tem que saber? É exagero meu ou eu tenho que buscar até encontrar? Nesse momento não existe exagero. Existe um olhar clínico de um profissional preparado. Muitas vezes, o que acontece? Eu recebo mães que choram diariamente porque são maltratadas em diversos lugares. Não é só no SUS, né? Existe um despreparo geral da nossa sociedade. Hoje, o autismo, ele virou uma coisa assim, explodiu no Brasil, mas a gente já fala no autismo desde a década de 70, em fechamento diagnóstico nos Estados Unidos. E aqui o que acontece? A gente está começando a entender esse processo, né? Hoje a gente fala de protocolos validados que conseguem fazer o diagnóstico diferencial. Numa consulta com o pediatra, se é um bom pediatra, se a mãe está trazendo a queixa, ele logo já vai fazer ali uma verificação rápida. E dessa verificação rápida, ele vai encaminhar para que uma equipe possa fechar, seja na unidade básica de saúde, seja no CAPES, ou seja numa rede particular. Então, ele já vai ser diferenciado esse acompanhamento. Infelizmente, não é assim que acontece. Muitas vezes, eles falam assim, você está vendo coisa, porque a criança ela não apresenta todos os sinais, né? De 4 características, a questão do olhar, a questão tátil, o processamento, a não alimentação, né? Então, como que essa criança vai ser diagnosticada? Então, muitas vezes, ela não tem todos os sinais e sintomas, mas ela carrega, por exemplo, 2 ou 3, né? E é difícil fechar. Não é fácil, mas hoje já se fala precocemente no tratamento e no acompanhamento do fechamento diagnóstico, até os 2 anos e 8 meses. Legal, muito bom saber disso. Quanto mais cedo, melhor o potencial de aprendizado pro futuro da criança, né? Sim. Isso é muito importante. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar, e a gente chegou num acordo ali que muitas vezes a gente só busca informação quando um filho nosso ou alguém é diagnosticado. Aí a gente começa a estudar sobre o assunto. Sim. Muitos de nós que não têm essa vivência, nós não sabemos quase nada ou muito pouco, né? Então é muito importante a gente disseminar essas informações, né? Para que todos possam ter mais conhecimento. E aproveitando, já gostaria de saber um pouco também da Tamires. Ela é mamãe da Júlia, né, Tamires? Sim. E conta um pouco pra gente como é que foi tudo isso com a Júlia, como foi o diagnóstico. Então, a Juju, eu tive muito problema desde a minha gestação, né?
Então, assim, ela é um milagre desde a concepção. Se eu chorar, que eu falo A dela, gente já chora tem junto. vontade. Não tem problema. Então, assim, eu quase perdi ela muitas vezes. Porque até o coração dela quase parou quando eu tava gestante. Então, meu milagre começou ali, né? Quando eu fui naquela primeira ultrassom que toda mãe espera, que é ouvir o coração do bebê. Quando eu cheguei no consultório, o coração dela estava parando, né? E a gente fala sobre profissionais sem empatia. Eu fui muito maltratada. Então, o médico simplesmente falou para mim, mãe, você vai para casa, você espera o feto parar o coração e o seu corpo vai expulsar porque você está no começo da sua gestação. E ele falou isso pra mim. E, tipo, pode ir embora. E colocou no laudo risco iminente de aborto. Eu sei que eu chorei por 3 dias sem parar. O meu marido não sabia mais o que fazia pra mim parar de chorar, porque eu não conseguia parar de chorar. E naquele momento, a gente se agarra, né, no único que pode ajudar, que é Deus. E eu falei, Senhor, se o Senhor me deu, me devolve, né? Dá ela pra mim. Que eu nem sabia que era menina, né? Sim. Naquele momento, eu pus a mão na minha barriga e falei assim, não desiste, que eu também não vou desistir de você. E aí eu fiquei esperando, eu tinha medo até de ir no banheiro. Porque eu tinha medo de ir no banheiro e ter perdido o bebê. E aí chegou o dia da consulta do pediatra, aí ele contei a história pra ele, ele falou, não, vamos ver como que tá. E aí quando ele colocou o aparelhinho pra ouvir, tava lá 141 batimentos. Aí eu falei assim, ela é meu milagre, ele vai dar ela pra mim. E aí começou cada vez que a gente ia fazer uma ultrassom, era um diagnóstico que eles davam. Um bebê é síndrome de Down. Não, ele tem problema no coração. Não sei o que, não sei o que. Foi um caos. Os 9 meses foi terrível. Aí ela nasceu perfeita. A nota que eles dão, que é o Apgar, 9 e 10, tipo, perfeita. Só nasceu muito pequenininha. Uma médica falou pra mim, mãe, a sua filha tem uns traços diformismos faciais, que eles chamam, que é alguns tracinhos diferentes que indicam que a criança tem alguma síndrome. A outra médica falou assim, mãe, ela é assim porque ela nasceu muito magra. Eu troco meu nome se a sua filha tiver alguma coisa. Só que aí eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Quando ela fez 3 meses, eu já olhava pra ele e falava assim, essa criança não é comum. Falava pro meu marido. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado com ela. E aí é que a gente é taxada de louca. Levava ela pro pediatra, a pediatra falou, mãe, você tá ficando doida. Você é da área da saúde e você tá procurando doença na sua filha. Nossa. E foi assim, e eu fui passando, e a criança, ela era uma criança que não se mexia. Tipo, do jeito que eu deitava ela ficava. Tipo, ela não se mexia. Tipo, ela era mole, muito quieta. Ela tinha contato visual, tudo. Riu com a idade certa, mas ela não se mexia. E eu falava pro meu... E também tinha a questão do estrabismo. Porque até eu trabalho com criança há 10 anos. Então, eu sei quando tem alguma coisa errada, gente. Até os 28 dias é normal o bebê fazer estrabismo. Com 3 meses não é mais normal. Então ela tinha o estrabismo pra fora. E eu via que ela não acompanhava. E eu falava pro meu marido, essa criança é cega. Falei, a Júlia é cega, ela não enxerga. E aí eu levava pro pediatra, o pediatra falava, é coisa da sua cabeça. E aí eu falei assim, e aí vários surtos, né? Vários choros, vários desesperos, porque você fica totalmente perdida. Porque quem você quer que te ajuda, não te ajuda, que é os médicos, né? Tipo, o médico tá falando que eu sou louca, mas eu sei que tem alguma coisa de errado. E aí foi que eu procurei uma oftalmo particular, que foi a salvadora, assim, da pátria, que eu amo essa mulher, que eu falei que foi Deus que mandou essa mulher na minha vida, que ela me acalmou no consultório, eu lá desesperada com ela no colo. A doutora falou, mãe, realmente, ela tem algum problema na visão, só que não é só isso. Então, você vai procurar um neuro, você vai fazer isso. E foi ela que me deu o caminho. Certo. Mas até chegar ao diagnóstico foi com 2 anos e 11 meses. Porque entra toda a parte burocrática de convênio, toda a parte de convênio que não autoriza exame. São exames absurdos de caro. Eu cheguei a pagar em um exame que ela fez R$5.400. Meu Deus. Entendeu? Mas assim, chegamos ao diagnóstico dessa síndrome rara, né? E outra coisa que é difícil, não tem estudo. É pouquíssimo estudo, né? Então, tipo, a gente fica meio perdida. Eu me sinto ainda solitária, porque eu não conheço nenhuma mãe que passou por isso. Então, eu tô vivendo tudo... É eu que tô vivendo e descobrindo o que é. Novo. É tudo novo. Então, assim, eu conheci 2 crianças pelo Instagram, só que a gente não tem muito contato. E só. Tipo, é uma vida solitária. Nossa.
E o que é, se você puder Isso, explicar a pra gente chama de monossomia, né? Isso Que é você perder. Então, imagina que você tem uma fita genética, tá? Vou explicar bem facinho. Então, nessa fita, existe ali toda a herança característica do pai, da mãe, e uma delas, ela vai ser para desenvolver as habilidades e desenvolver a capacidade genética dessa criança. Ela sofre uma modificação, em vez da fita ter 2 voltas, ela tem, por exemplo, uma voltinha, tá? Só para a gente poder entender. E aí o que acontece? Essa criança, ao invés dela ter uma musculatura mais durinha, a gente chama de tônus muscular, ela vai ter um baixo tônus ou o que a gente caracteriza como hipotonia. O que é hipotonia? É quando a criança ela tem dificuldade, né? Perde a força dos movimentos, de levantar um braço, uma perna. Quando a gente sabe que essa criança tem uma hipotonia, a gente já começa lá nos primeiros 3 meses a trabalhar. E ela né? começou com 8 meses. Isso por insistência minha. E porque eu fui atrás, porque senão acho que eu nem sei quando que alguém ia indicar uma terapia para ela. E aí, no Brasil é assim, no mundo é 1 caso para 10 mil crianças nascidas. Então, é uma condição muito rara. Eu tenho algumas condições raras, eu falo que a missão que Deus me deu foi trazer raridades, né? Então, trabalhar, eu tenho crianças no consultório que a gente tem que ter comunicação com outros profissionais fora do Brasil, porque não existe. Não existe, né? E aí é uma condição onde a criança ela vai ser tratada. Hoje eu tenho um que, assim, um profissional lá fora do Brasil, depois eu vou passar o contato para você. Essa criança tem 12 anos, tem a monossomia. Então a gente vê o quanto que ela se desenvolveu a partir do momento de um fechamento diagnóstico precoce. Infelizmente, a gente perde muito. Ou começa depois, ou fica nessa situação. A mãe é louca. Se chega uma mãe para mim e fala, meu filho está diferente, eu já falo, vamos observar? Né? É ter um olhar de compaixão. Não custa você ouvir, Não custa você ouvir, não custa você... Às vezes é uma coisa que está ali presente. Ela não sabe dizer para você, ó, meu filho tem uma alteração genética, meu filho é um caso em cada 10 mil, né? Mas se o profissional tem um mínimo de compaixão, ele vai ouvir, né? Ele vai pegar esses dados, ele vai entrar numa base, ele vai procurar entender o que acontece, né? Assim como no autismo, né, ela também tem dificuldade no olhar, às vezes tem questões, a gente fala que o olhar, ele modifica, né, então a criança, ela não tem o tônus ocular que vai movimentar de um lado para o outro, ele vai ficar sempre na mesma linha, na mesma direção, e a criança você tem que estimular para que ela consiga ver esse ambiente. Se você não faz isso, você está cometendo um pecado enquanto profissional. Infelizmente é isso que acontece. Tem alterações sensoriais, né? A gente fala tátil, que às vezes tocar ou não tocar para ela é uma sensação difícil. Então, quando você entende um pouquinho desse processo, você consegue trazer um desenvolvimento adequado para essa criança, né? Então, 1 em 10 mil casos, 5 mil hoje talvez, né? Mas, por que o sistema não está preparado? Por que as pessoas não entendem? Porque, infelizmente, ainda tem aquele olhar, é frescura. Essa mãe é louca, né? Quantas vezes eu recebo mãe que liga para mim, não sei nem de onde que descobriu, eu preciso conversar, eu preciso de uma orientação. Por isso que eu falo, a minha missão não é só tratar. Muitas vezes eu vou ouvir a mãe, não vou ver nem a criança, né? Então, quantas vezes eu recebo telefonema, às vezes ao longo do dia, de pessoas que precisam de uma orientação. Elas falam, eu preciso conversar, pelo amor de Deus, me atende, né? Então, eu vou lá e vou atender. Porque é uma mãe que está em sofrimento. Sim. E uma mãe em sofrimento é um filho a mais, né? Que a gente vê que vai ter dificuldades ali também. Sim. Porque eu, recentemente, na minha família, recebi um diagnóstico, né? A minha prima teve uma filha que nasceu com síndrome de Down. E na sutileza, o parto demorou 17 horas. Não tiveram coragem de fazer uma cesárea. E aí falava pra ela, vai, você tem que fazer essa criança nascer, você é mãe, você não sei o quê, né? Já foi um peso e uma culpa de tudo. E quando nasceu, não sabia, nem pelo ultrassom, o exame não acusou nada. Nasceu, quando olhou, falou, bom, tem alguns traços que não são, né, de acordo. E o médico chegou nela e falou assim, sua filha tem síndrome de Down e vai ser pro resto da vida. Eita. É assim... Aí ela falou, pelo amor de Deus, né? E ela entrou, foram 3 meses de depressão. Aí até que alguém me ligou, ela não mora aqui em São Paulo.
falo assim, você liga pra ela, pelo amor de Deus, porque ela tá assim. E eu nem sabia, porque ela não tinha postado foto. Ela postou assim, nasceu. E aí eu fui entendendo. Quando ela começamos, eu liguei pra ela, ficamos 3 horas no telefone. A partir do momento que eu disse pra ela, que eu falo pra toda mãe, ame o seu filho. O seu amor pode fazer a diferença. Ninguém mais vai poder fazer. Porque o pai, muitas vezes, abandona. O pai vai embora, né? Não é todo pai que está presente. A grande maioria que eu recebo nasceu, passou alguns meses, recebeu o diagnóstico, eles falam, eu não dou conta. É importante também, eu vejo muitas pessoas falam comigo, mas e aí, tá tudo bem pra você? Porque muitas pessoas não buscam tratamento pro nível 1 suporte, nível 2, nível 3, porque não aceitam que o filho tem aquela condição. Eu não vou falar pra vocês que é fácil, porque como mãe a gente se preocupa com o futuro da criança. Sim. E a gente recebe muitos julgamentos, olhares, pessoas que falam, ela até vai falar um pouquinho do mimar, né, por conta da questão deles terem uns aspectos que a gente precisa ter uma atitude diferente, mas mães, não deixem que isso atrapalhe vocês de buscar tratamento pro filho de vocês, mas não vai adiantar tratar, ele não vai melhorar, mas ele vai ter qualidade de vida, e é isso que a gente busca, é isso que eu busco, é isso que eu fiquei 5 anos atrás, 5 anos buscando, para que ele tivesse qualidade de vida agora e quando ele crescer. Sim. Porque a gente vê, na minha família tem muitas pessoas, inclusive o meu marido, que tem muitas dificuldades de interação social, de mudança de rotina, porque não foi diagnosticado, não foi tratado, porque não é uma doença, não significa que não precisa de tratamento. E não é vergonhoso isso, não tem vergonha nenhuma. É uma questão como qualquer outra. Então, sim, é bem importante. Busquem ajuda, busquem tratamento. Foi em um, não deu suporte, vai em outro, até vocês conseguirem. Outra coisa importante sobre o diagnóstico, eu acho assim, pela minha experiência, quando você recebe um diagnóstico, eu acho que você tem que viver o luto daquele diagnóstico. Você não pode reprimir isso. Eu não digo que é não aceitar que seu filho tenha, mas chore, grite, fique brava, entendeu? Porque se você reprimir isso, lá na frente, a consequência vai ser maior. Sim. Então, quando eu sabia que minha filha tinha alguma coisa, só que quando eu recebi o laudo e li o que era, eu tive um surto, chorei horrores, nem dormi. E depois eu sequei e falei, agora vamos pra luta. Porque se você reprime e fala, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. E não é igual assim, às vezes as pessoas rotulam a gente e falam, não, vocês têm que aceitar. Sim, a gente tem que aceitar, só que a gente também tem que ficar triste, porque ninguém engravida esperando uma maternidade atípica. Gente, a maternidade já é torturante para uma mulher. Uma maternidade atípica, você pode, 100 vezes mais. Então, quando você engravida, você não fala, ai, queria tanto ter uma maternidade atípica. Não, então sofra sim, chore. Só que é o que ela falou, não desista. Todo mundo pode desistir do filho de vocês, mas a gente não. Então, assim, é igual sobre a síndrome dela. Pelo pouco estudo que tem, eles põem as porcentagens, né? Tipo, 90% das crianças do indivíduo com essa síndrome não falam. Tá, mas 10% fala. Então eu vou insistir até que a minha filha faça parte desses 10%. Entendeu? Hoje ela não fala nada, mas eu tenho total certeza que ela vai falar. Eu falei, nem que ela fale uma palavra, mas eu vou conhecer a voz dela. Então a gente não pode desistir. Sim. Buscar outras alternativas de comunicação para ela, sim, mas não desista, porque tem um número lá, 90% não fala, então eu não vou insistir para ela falar. Não, insistam. Se tiver 1% de chance, insistam. Muito bom. E é isso que a gente fala. A gente não lida com a incapacidade. A gente lida com as possibilidades e ganhos. Então, quando a gente vai para uma terapia, quando a gente vê uma mãe e recebe, a gente não vai ficar, seu filho não faz isso. Não, o que a gente vai ganhar aqui? Então, quais são as possibilidades? Se tem esse 10%, é 10% sim. Se tem 2%, então 2% ainda está na margem. Então, a gente vai trabalhar com as possibilidades e ganhos que essa criança possa ter de habilidades, né? Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é em relação ao luto, né? Uma mãe que não vive o luto, ela não é capaz de enterrar as coisas que são ruins para que as coisas boas possam vir. Então, viver o luto, presenciar esse luto é importante, né? E muitas vezes a sociedade, as pessoas não entendem que essa mãe está chorando, não é por conta do nascimento desse filho, mas é por conta de uma dor que ela precisa vivenciar para que esse momento
possa transcender, né? Que ela possa sair dessa fase, né? E quando ela tem o Verdade. apoio de uma igreja, ela tem o apoio, né, ao seu entorno, tem uma rede de apoio, ela consegue passar melhor, sem julgamento, né? Sem ficar questionando. Porque quanto mais eu julgo, mais eu estou aumentando esse processo de luto e de dor. Sim. É uma dor, né? E é uma dor que muitos não vão entender, porque, meu filho tá lá, mas que dor é essa? Né? Então eu falo, passou o processo de dor, abraça, ame, né? O amor, ele traz uma condição muito especial, né? Que a gente enxerga todas as possibilidades que essa criança possa ter. Verdade. Então, enquanto a gente constrói esse vínculo da mãe, né, passa a fase do luto, traz para terapia, é um sofrimento. E muitas mães, elas chegam, não sei se vocês já ouviram esse termo, no burnout parental, que é você ter uma condição de estresse extremo. Sim. Porque você acasala, você cuida, você vai fazendo todo o seu entorno e as possibilidades e ninguém olha para essa mãe. Enquanto que essa mãe, ela tá cansada, porque ela muitas vezes não vai parar de trabalhar. Ela não vai parar de fazer as coisas que ela tem que fazer. Só que ela tem horas de terapia, porque não é uma sessão numa semana. É todos os dias, quase. É 3 vezes por semana. São 4, 5 horas de sessão no caso do autismo. No caso da síndrome, é necessário 3, 4 horas de terapia. Para quê? Para que haja uma condição de adaptabilidade desse processo funcional da criança. Então, se você não tem essa compaixão de entender que essa mãe precisa, muitas vezes, ter uma rede de apoio. Se você não tem uma rede de apoio, né, não custa chegar para falar, mãe, hoje você tá bem? Tá tudo bem com você? Né? E aí, mãezinha, tá tudo bem com você hoje? Né? Ouvir um pouco. Eu falo que onde eu trabalho no período da manhã, que é a clínica, a gente lá, as crianças entram e ficam lá, né? 4 horas. A mãe, eu falo para ela, aproveita esse horário, vai fazer uma academia, aproveita esse horário, vai cuidar de você, faz uma consulta, passa no médico. Mas eu não preciso ficar aqui. Não precisa. Qualquer coisa eu aciono o telefone e te chamo, né? Por quê? Todos os locais, eles falam assim, você tem que ficar. E a mãe tá tão cansada, estressada. Às vezes a criança tem um sono irregular, ela não dormiu bem à noite, né? Tem que acompanhar na consulta, tem que ir pro hospital. E a criança, pelo menos no meu caso do autista, ele demanda muita atenção. Sim. Ele demanda muito, ele pergunta muito, ele quer muito ficar perto, ele quer muito saber das coisas, ele fala muito, então é bem cansativo. Vai muita energia de vocês, né? Muita energia demais. E bastante. aí, vai muita energia, e aí tem uma coisa importante, né? Além das terapias, chega em casa, tem as demandas. Demanda da casa. Mãe do céu, né? Aí, assim, pra onde eu corro? Não corro. Então, assim, quando elas perguntam assim, o que eu faço? A demanda da casa ou cuido do filho? Eu falo, vamos tentar organizar a rotina de uma maneira que você consiga fazer uma demanda mínima e esteja com ele. Porque ele vai precisar de você, vai precisar brincar diferente, vai precisar dos estímulos diferentes, vai precisar da sua companhia ali, da sua presença, né? Seja a sua, seja do pai, seja dos familiares. Então, a casa, ela vai ficar aí. Mas assim, eu não consigo. Tem mãe que fala, eu não consigo. Eu falo, vamos deixar essa casa e vamos trabalhar com aquelas possibilidades. Se hoje deu para fazer uma coisa aqui, a gente faz. Se não deu, a gente larga aí, tá tudo bem, né? Mas é muito importante estar com esse olhar para as mães, porque tem mães que, pela condição, né, fala, como é que vai ser no futuro do meu filho? Isso. Como que eu vou fazer? Eu falo, busca uma rede de apoio. Você não esteja sozinha. Mas eu não tenho ninguém, né? Eu já tive mães que, infelizmente, eu trabalhei um período no CAPS, né? E a gente teve uma situação ali onde a mãe atentou contra a sua própria vida e contra a vida do filho. Eles morreram, né? Porque ela não suportou. É uma dor muito intensa. E a gente falava para ela passava algumas horas mesmo com o apoio profissional. Mas não é só o apoio profissional, é preciso uma rede de assistência. Sim. Então, mesmo que a gente falava assim, mãe, vai para a igreja, vai para algum lugar que você acredite, busca a sua fé conforme você... Aí ela falava assim, não, mas ninguém vai poder me ajudar, e se trancou em casa. E aí, infelizmente, quando a gente foi fazer a busca ativa, essa mãe tinha falecido, estava morta com o filho. E é uma questão muito séria. Eu não sei a Tamires, mas eu penso assim também. Se eu faltar, quem que vai cuidar dele? Quem que vai entender as questões dele, né? Então, é uma questão da gente... Eu faço acompanhamento com psiquiatra, psicólogo, terapia também, para entender essas questões. Porque com os meus filhos que são normais, eu sei que eles são normais. Agora, e ele? Quem que vai fazer? Quem que vai ajudar?
né? Quem que vai entender ele? Por mais que eu fale para as pessoas, a gente fica meio receosa, né? Fica. De quem que vai cuidar deles. Então Da é uma sequência desse cuidado, Isso. né? Eu acho que o que a gente mais sofre é uma sobrecarga emocional. É uma sobrecarga emocional que a gente não tem palavra para explicar o que é. É como a gente estivesse se afogando sem água e ninguém estivesse vendo, né? Porque e sobre rede de apoio, sobre os pais que ficam, né? Eu tenho que enaltecer o meu marido, porque quem vai nas terapias é ele, quem leva, porque é igual a gente fala, a gente não consegue, eu tenho todo dia eu tenho vontade de pedir demissão e cuidar da minha filha, só que a gente vê que a realidade hoje não tem como, né? Não tem como só ele sustentar a casa, porque demanda dinheiro, gente. Igual a gente fala, que ela falou sobre o médico que falou sobre ela ganhar o auxílio. benefício. Primeira coisa que as pessoas acham quando você tem um filho especial é que você ganha alguma coisa do governo. A minha filha nunca conseguiu nenhuma consulta pelo SUS para começo de conversa, né? Nenhum remédio de asma que ela faz tratamento eu consigo pegar na farmácia de alto custo. Então, essa não é a realidade que existe, tá? A coisa mais difícil é você conseguir alguma ajuda do SUS, do governo, ainda mais você tendo carteira registrada. Sim. Né? E aí entra o que ela falou sobre se cuidar. Eu sou super a favor do esporte, sim. Eu acho assim, nessa sobrecarga emocional que a gente se sente se afogando, o esporte pra mim é o colete salva-vidas. Então, quando eu tô surtada, eu não tô nem com vontade de treinar. Eu só vou lá, treino, eu já saio outra pessoa. Aí eu já saio me achando invencível de novo, né? É onde você descarrega, né, aquele peso. É importante mesmo que seja uma caminhada que você fizer, mas você se desligar pelo menos 40 minutos desse mundo que você vive tenso, você vai se tornar outra pessoa. Muito bom. O meu psicólogo, ele costuma falar assim, você precisa curtir a sua presença. Você precisa, você precisa isso degustar a sua presença. Eu falo, meu Deus, eu sou tão chato. E é Nem isso eu me mesmo, aguento. né? Nem eu me aguento. E às vezes a gente fala assim, mãe, a criança dormiu, sabe o que você faz? Né? A neurociência fala que existem alguns momentos que a gente precisa estar só, para que a gente consiga se reconectar, para ganhar energia, para poder seguir. Então, entra lá no chuveiro, eu brinco, fala, põe uma touca plástica, fica lá, deixa a água cair, porque aquele som que vem vai trabalhar no seu sensorial, vai tirar o ruído das informações que vieram ao longo do dia e vai te tranquilizar. Bota a mão assim, ó, do lado do coração, a outra mão aqui, o seu cérebro vai entender que você está sendo abraçada. Respira fundo, entenda que você precisa da sua conexão, porque senão você não tem energia, né? Eu falo que essas lutas, né, eu faço judô, então a gente precisa... só eu aqui. Melhor isso aí Então, entrar. vamos conectar, porque é incrível que pareça, mas dá uma energia, né? Porque Sim. a gente que escuta o dia todo, né? Essas mães, a gente também precisa se reconectar, né? Como profissional. E aí eu brinco, eu falo, vamos pra luta, porque é a hora. Fazer uma caminhada em um lugar diferente. Isso ajuda a fazer uma conexão melhor, né? E traz qualidade de vida e evita de você ficar carregando essa situação pesada, né? Porque assim, são muitas coisas. É trabalho, é casa, é o filho. Aí vem o terapeuta falar, hoje não rendeu. Aí a mãe já faz aquela cara pra gente. Aí você começa... Então assim, eu falo, mãezinha, vamos sair um pouquinho de cena, né? Então, enquanto seu filho tá lá, busca por você. Porque aí você vai sim conseguir dar qualidade de vida para ele. E no futuro, né, a gente fala, né, que Deus é maravilhoso. Sim. Mas ele vai preparar. Ele não vai deixar essa criança Verdade. abandonada. Verdade. Né? Ele não vai cuida, deixar. né? A gente vai envelhecer um dia. Mas ele vai ali ao longo de... Por isso que é importante a rede de apoio. Porque as pessoas por si só elas vão te dar esse apoio e você vai ter o apoio ali no futuro. Né? Eu queria só que a gente tivesse... Acho que tá um gancho legal pra gente soltar o vídeo. Sim. E depois eu queria voltar nesse ponto. Sobre o que vocês falaram sobre fé e tal. Sobre ter a esperança de que o filho de vocês ainda vai ter essa continuidade até sem vocês, porque Deus está cuidando. Sim. Depois eu quero voltar nesse tema, tá? Mas agora eu queria soltar um vídeo pra vocês, que vocês não estão esperando, eu acho. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Esse é o paizão que leva pra terapia? Esse esse é o esse é um Jefferson. grande homem. Nunca. Vim aqui hoje para falar um pouquinho de você. É muito fácil, né? Você é uma mãe incrível, uma esposa
maravilhosa. Queria agradecer a Deus, né, por tudo, por ter você ao nosso lado. A Júlia, ela tem muita sorte, porque você como mãe, né? Você faz o melhor pra gente aí. Graças a Deus ela veio evoluindo. É gratificante ver o quanto ela evoluiu, o quanto você incentiva ela, né? E tenho certeza que você vai compartilhar no podcast. Vai ser importante para várias mães aí, né? Que às vezes tem dúvida de algumas coisas, mas que vão aprender, né? Ouvindo. Às vezes a gente tem receio de algumas coisas, de postar algumas coisas, Sim. mas Deus vem nos capacitando, vem abrindo bastante nossa mente para ajudar outros pais. Maternidade, a maternidade atípica, ela não é fácil, mas para Deus tudo é possível e o céu é o limite, né? Igual desde a primeira vez que a gente descobriu sobre a síndrome da Júlia, você vem fazendo melhor, vem se dedicando e Deus vem sempre abrindo portas pra gente, né? Não foi Verdade. fácil, não vai ser fácil, mas só de ver o tanto que ela evoluiu, o quanto que ela quer viver, andar, falar, aprender tudo que tem nesse mundo, é gratificante demais. Acho que dinheiro não paga. Obrigado por tudo, por ser quem você é, por ser essa esposa maravilhosa, essa mãe incrível. Deus não poderia ter dado essa pessoa melhor para a nossa vida. Tá bom? Fica com Deus, te amo e é isso. Não sou muito bom falando, mas vai, te amo. Muito bom. Esse é golpe baixo. Legal, cara. Pode colocar o outro. Hoje no nosso podcast estamos com a Renata, mãe do Vitão, e a Érica, mãe do Miguel. Queria que vocês passassem uma mensagem para elas, por tudo que vocês já vivenciaram, tudo que vocês já viram, o que vocês podem falar para elas nesse momento. Olá, Bruno. Olá, Ronaldo. Hoje eu gostaria de parabenizar essas mães incríveis, participativas, sempre estão muito presentes na escola, dando o melhor que elas podem para os filhos. Parabéns, mamães. Fala, galera querida, tudo bem com vocês? Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida delas, tanto a mãe do Vitão, quanto a nossa querida Érica, que estão conosco há muitos e muitos anos. A Érica já é o terceiro filho dela que passa conosco. A mãe do Vitão, nós vemos toda a guerra, toda a dedicação, uma mãe solo que se dedica pelo filho, dá sempre o melhor dela, está sempre presente e ajudando não só o Vitão, como as outras mães e as outras crianças que têm alguma especialidade, alguma necessidade. E a Érica é uma mulher que descobriu tudo sobre o autismo, tem ajudado muitas vidas, muitas crianças e muitas pessoas. Elas são mães exemplares. Nós temos orgulho de ter vocês conosco e nós, Renova, e o Colégio Renova, amamos vocês. Nós Que também, legal. viu, Du? E é uma parceria que a gente tem, me emociona muito, porque eu atendo algumas crianças do Colégio Renova na clínica e às vezes eu preciso da escola presente também, né? Porque tem esse outro lado. Então, muitas vezes a gente vai fazer visita lá na escola para conversar sobre determinado aluno, sobre determinada situação. Às vezes é só dar um afago em alguma mãe que está muito preocupada, né? E isso me emociona. São muitos anos. Meu filho entrou no Renova com 6 meses, né? Sim. E eu desesperada porque o pai resolveu ir e aí a gente continua a vida, né? isso, E a tem que vida não continuar, pode né? parar. Como uma missão, é por isso que eu falo. O amor foi um ponto-chave na minha maternidade, né? É olhar e dizer, estou aqui, estou presente, vamos seguir. Sensacional. Bora, né? Deus está com a gente, estamos com Deus, Deus está aqui, vamos junto. E Deus prepara E Deus pessoas. prepara pessoas. Ah. E foi o Renova, porque assim, eu orei para Deus, falei, Senhor, meu filho tem 6 meses, eu preciso trabalhar para onde vai, né? E eu passava ali já há muito tempo, porque eu moro ali perto, né? E passava. Aí um dia falei, eu vou olhar esse colégio aí. Aí entrei, fui muito bem recebida, aí são anos de parceria. Acho que é um bom gancho pra gente falar do Renova, né? É Que a verdade. gente ainda não falou dos Verdade. A patrocínios. gente preparou esse momento porque justamente a gente sabia que ia entrar nesse assunto de ter esse grupo de apoio. É. A família, a gente escolheu o Jefferson para falar, e aí a escola que vocês
todas vocês, né, são mães que estão na Renova Kids. Aí o tio Du e a tia Débora fez essa homenagem pra vocês. E a gente já queria falar também dos nossos patrocinadores. Isso, vamos lá que depois a gente continua o assunto. O assunto que tá muito bom, eu tô aqui só querendo chorar, mas vamos embora. A gente chora. A gente tem que manter a compostura como apresentadores, né? Não, a gente tá invicto ainda aqui, né, Ronaldo? Mas tá difícil, tá Tem difícil. hora que a gente engole aqui, toma uma água, mas vamos lá. Gente, a gente quer agradecer a Agência Verbo. São pessoas de Deus que fazem um trabalho incrível de identidade visual, de designer gráfico, tudo que é conteúdo gráfico para internet, para folders, tudo que você precisa para sua empresa, para seu negócio, para sua igreja, seja lá o que for que você está precisando, eles fazem. Então, criação de conteúdo, administração de redes sociais, tráfego pago, entre outros serviços de publicidade e marketing. A gente agradece muito essa parceria, a Agência Verbo está ajudando muito aqui o Querigma. Um abraço para vocês e se você precisar, entre em contato pelo Instagram, Agência Verbo, ou pelo WhatsApp, no número 15 98807 4898. Faz toda a diferença um serviço de qualidade para você divulgar a sua marca. Obrigado, Agência Verbo. Obrigadão. Está aí, as melhores escolas de Carapicuíba e região, Renova Kids e Colégio Renova, você que tem o seu filho de 0 a 11 anos e aí por aí vai, a gente não vai parar, a nossa ideia é chegar até a faculdade. Faculdade Renova? Faculdade Renova será... Tio Du, vai nessa ideia aí. Bom, a Renova Kids é uma escola cristã, é uma escola confessional, tem o ensino Mackenzie. Se você quer qualidade de ensino para o seu filho, essas são as escolas, tá bom? Ensino infantil, ensino fundamental 1 e agora, a partir do ano que vem, fundamental 2 também. Nós temos o Instagram deles, tem o WhatsApp também. Se você falar o nosso nome lá, você pega o descontinho. Fala lá, assistir vocês lá no Querigma. Mas o preço que ele cobra, gente, nem precisa. Não é verdade? É isso aí. Precisa estar lá. Tá E vendo? você que tem um filho neurodivergente, eu falo pro tio Du, é um amor, é um carinho, é uma atenção, é o local certo. E outra coisa que eu vou falar, uma coisa que ali é um lugar sobrenatural. Eu falo isso pra todo mundo e é real, porque até as crianças são sobrenaturais. Porque, gente, eu nunca vi o cuidado e o amor que eles têm, pelo menos com a minha filha. Eles são sensacionais. Eu falo pras mães, isso é sobrenatural. Porque verdade. criança geralmente briga, se bate. Eles cuidam da Júlia. A professora até proibiu, porque até cola eles querem dar para a Júlia. É isso mesmo, Eu eles falei, são desse aquele é um jeito. lugar sobrenatural, não tem discussão. Eles querem cuidar como se fossem deles. Os maiores que estudaram lá, eles querem voltar pra lá. Eu falo, gente, quando tem festinha do Miguel, ele quer ir. Eu falo, gente, vocês são grandes. O tempo de vocês já passou, né? Então tá aí, ó, melhor do que eu falando são as mães. Deus abençoe, Renova Kids, Colégio Renova. Que legal, muito Vamos bom. voltar? Vamos voltar. Quer Acho seguir? que aquele ponto que a gente parou, né, sobre ter fé nesses fé, né? momentos, o quanto ajudou vocês, né? Se vocês quiserem contar um pouquinho também da dificuldade que é hoje, né? E o quanto que a fé ajuda vocês, eu acho que é interessante. Acho que a fé é fundamental. Eu acho que você alcança coisas realmente sobrenaturais tendo fé. Porque você ter fé, você acreditar em algo que ainda você não tem, né? Então, graças a Deus, eu e meu marido, a gente sempre teve muita fé. Desde o momento que a gente sofreu na gestação, a gente falou, não, a gente vai dar conta, vai dar certo. E é não perder mesmo isso. Então, às vezes, quando eu tô meio triste, deprimida, eu conto o meu testemunho pra mim mesma, né? Falo, olha o que você já passou, né? Então, se você não ter fé, realmente você não consegue seguir, né? Então, eu tenho absolutamente fé. E igual eu falo pro meu marido, que às vezes ele me pergunta, será que a Júlia vai falar? Que às vezes ele acha que ela não vai falar. Eu falei, eu tenho certeza que ela vai falar. Mas se ela não falar, amém por isso, né? Deus vai capacitar ela dela se comunicar de outra forma, né? Então, assim, a gente também não pode se agarrar a isso. Mas será que ela vai andar? Amém se andar, se não andar, amém também por isso, né? Deus vai capacitar, Deus vai dar, né, direção do que a gente fazer para ajudar ela. Só que eu não vou perder minha fé. Até o dia que eu tiver, até no meu último suspiro, eu vou acreditar. E eu tenho certeza que quando Deus... A Júlia é uma promessa na minha vida de anos, né? Desde a minha adolescência, eu falo que poucas pessoas sabem disso. Mas eu sabia que eu ia ser mãe atípica desde a minha adolescência.
né? Era um sentimento que eu tinha que alguma coisa me falava no meu ouvido. Você vai ter uma criança especial, eu só não sabia como. Então, eu sei que se Deus me prometeu isso na adolescência, Ele vai me entregar completo, né? E eu falei pra minha amiga ontem isso. Eu falei, a Júlia, ela vai crescer e ela vai contar o testemunho dela com a própria boca. Que bem. Entendeu? E ela vai restaurar outras vidas. Porque Amém. eu tenho certeza que essa é a missão dela aqui. Amém. Amém. Muito bom. E no meu caso, né, quando eu já tava cansada de ouvir que eu tava doida, que eu tava procurando doença na criança, falei, ai Deus, então é isso mesmo, né? Eu tô doida realmente, não é? E aí veio o tio Edu e a tia Débora, né? E eu conversei com a tia Débora, expliquei tudo pra ela. Ela, não, mãe, a gente vai fazer um relatório do Miguel pra você, pode colocar. E aí eu vi que Deus me deu mais uma vez a resposta através deles, né? E aí tudo começou a mudar e depois, mais uma vez, ele voltou pra escola porque ele teve que sair, porque ele ficou bastante doente. E aí, conversando com o tio Edu mais uma vez, ele trouxe esse neuro e esse... Ele foi assim, até eu e meu marido que fomos na consulta, e aí ele tirou assim um peso das minhas costas. Muitas pessoas não entendem assim, por que que vocês querem o diagnóstico? Porque o diagnóstico, para nós, nada mais é do que pra gente ter o tratamento adequado. Sim. É só pra isso, não é questão... A gente já sabe, inclusive o neuro, ele falou assim pra mim, você já sabe, né? Eu falei, sim, eu já sei. Ele falou assim, tudo bem. Então... Não é porque a gente já sabe, a gente já sente, Deus fala, como ela disse, Deus mostra pra gente e Ele nos capacita, porque até o Miguel ter o diagnóstico, ele não teve nenhum tratamento, mas graças a Deus, a não ser a fala, ele não teve nenhuma perca, porque Deus me capacitou a fazer o que ele precisava. Eu não sou terapeuta, eu nunca estudei, nunca fiz nada, mas Deus me capacitou. E eu não sei, depois ela pode até falar, quando ele chega perto de mar, de água, parece que ele não escuta mais o que eu falo. Ele fica... Eu posso chamar o nome dele e ele não escuta. E aí a gente foi para uma festinha, né? Numa chácara e tinha uma piscina. E eu coloquei a roupa de piscina dele e falei, Miguel, fica sentadinho aqui que a mamãe já vem. E era numa parte rasa. Que a mamãe já vem, só vou colocar a bolsa ali. E virei as costas, não foi nem 10 segundos. No que eu virei as costas, ele já tava no meio da piscina, subindo e descendo. Eu ouvi as pessoas gritando e toda a minha vida passou na minha cabeça por um segundo. E eu morro de medo de água, morro de medo. E eu fui correndo, peguei ele, só que ele não se afogou, não sei como, porque ele subia e descia. Sei como, né? Deus guardou ele ali. Porque ele entrou e não esperou, porque quando tá numa piscina, numa água, ele não ouve. E ele foi pra parte funda. E eu entrei, puxei ele não se afogou, só ficou com aquele medo do momento. Depois ele voltou normal lá e brincou. Então, Deus, mais uma vez, presente e guardando ele em todos os momentos. Porque ele tem essas questões de também não ter medo do perigo, não ter muita noção do perigo. Então, é Deus mesmo. A fé faz a diferença. Né? Sim. E aí, né, Salmo 139, 13 e 16, né? O Senhor, Ele criou todos nós. Somos todos filhos e criaturas de Deus, né? Sim. Então, o que dizer a respeito disso? Né? Eu falo que guarda o teu coração, como está lá em Provérbios, né? E se o teu coração está guardado, você tem essa certeza de que você é filho amado do Pai, de que você é filha amada do Pai, de que você pode seguir a despeito da circunstância, porque Deus está com você. Amém. Então siga, só isso. Não precisa você fazer mais nada. As demais coisas vão ser acrescentadas, né? Sim. Não precisa saber de terapia, mas Deus vai ali. Tem mãe que tem ideias maravilhosas, né? Nesse grupo surgem ideias e não é porque ela foi capacitada na universidade, mas é um dom que Deus deu e que ela vai fazendo ali as divergências, as coisas e vai trazendo conhecimento, né, para as outras mães. Então esse grupo é isso, é trazer à existência as coisas que Deus também quer que sejam colocadas ali. Né? A despeito de qualquer situação, a despeito de qualquer coisa, a gente vai seguir. Por quê? A gente entende que existe uma missão. Se a tua missão é ensinar, se a tua missão é delegar, se a tua missão é cuidar e mostrar que as diferenças, elas existem porque Deus também ama as diferenças. Então você vai seguir também. Então não existe uma mãe que seja neuroatípica, né? Que ela não tenha um dom. Eu falo isso. Qual é o seu dom? Sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Amar a despeito de qualquer situação. Verdade. E entender que existe um amor
que é muito, 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 muito diferente, né? Que a gente vai olhar, que a gente vai amar, que a gente vai segurar no colo e vai dizer, Senhor, tá aqui, é seu também. Eu ia perguntar justamente sobre isso, a missão, né, que vocês têm. Ter um filho atípico se torna uma missão da mãe cuidar. Eu acho que quando, vendo vocês falar, quando nasce uma criança atípica, acho que não nasce uma criança, nasce uma família atípica. Sim. Porque a vida da mãe muda, a vida do pai muda. E quando a Tamires estava falando do desespero de você receber um diagnóstico, eu acho que é justamente por isso. Poxa, agora tudo vai ser diferente, tudo vai ser novo, eu não sei como é o futuro. Então, isso é totalmente compreensível. Mas Deus, ele não erra. A Renata citou aí o Salmo 139, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Desde quando o coraçãozinho da Júlia estava fraquinho lá, Deus já conhecia ela. Desde quando o Miguel estava no ventre da Érica, ele conhecia ele. Então, Deus, ele não erra. Então, quando ele coloca uma criança atípica numa família, o propósito dele é com a família. Né? E apesar de ser duro, né, para muita gente, essa vida muito difícil, mas ali tem um trabalhar especial de Deus, né? Tem um cuidado. E experiências como vocês vivem, talvez outras famílias não atípicas não vão viver. Eu digo que eu sou muito privilegiada, porque eu falei, imagina a confiança que Deus tem em mim e no meu marido pra ter dado a Júlia pra gente. Porque eu fico impactada, eu falo, gente, aí às vezes eu olho para o céu e falo, Senhor, que confiança é essa que você tem em mim, de me dar um ser tão iluminado, porque a Júlia é uma criança assim que eu não consigo nem expressar. Eu falei, Deus deve amar a gente demais, porque o que ele confiar uma criança dessa nas minhas mãos, e quando a gente se fala de propósito, né? Propósito a gente já pensa assim, propósito é ser missionária, de pregar na África. Meu propósito é ser mãe, meu propósito é criar uma criança especial, é mostrar pro mundo que ela é capaz, entendeu? Então acho que, e eu amo esse propósito, eu falei, eu nasci pra isso. Então meu propósito é ser mãe da Júlia. Eu falo pra todo mundo quando se diz em propósito, eu falo, meu propósito é esse, é ser mãe da Júlia. E eu me sinto sim privilegiada, porque a gente já... As pessoas são meio sem noção assim, já chegaram na minha mãe e falaram assim pra minha mãe. Minha mãe era da congregação, né? Tá parada há muito tempo. Falou assim, sabe por que você tem uma neta especial? Porque é o castigo que Deus te deu, porque você parou de ir pra igreja. Nossa. E aí a minha mãe ficou muito triste, chorou. Eu falei, mãe, isso não é um castigo, isso é um presente. Eu falei, que família que vive um milagre por dia? Porque eu falo pro meu marido, eu vivo um milagre todos os dias. Eu vejo milagres todos os dias. Eu falei, que família que vive isso? Eu falei, a gente é privilegiado, Deus deu um presente para mostrar que ele até hoje faz milagres, entendeu? Dos mais simples aos mais extraordinários. Sim. Eu falei, se sinta privilegiada de ser vó da Júlia. Deus tá dando um presente pra gente. Em nenhum momento, desde a minha gestação, eu nunca pensei que isso foi um castigo, que Deus não me amasse. Pelo contrário, eu sempre fiquei impactada. Eu falei, Senhor deve confiar muito em mim para me dar um presente desse. Né? Então, mãe atípica que estiver ouvindo, não se sinta culpada, não se sinta castigada, se sinta privilegiada. Só para complementar, eu costumo dizer para as mães que tem que ter 3 Cs aí, né? Você não causou, você não é culpada e você não cura. Cristo, esse 4º C, ele te dá paz, ele te dá entendimento, ele te dá força e ele te faz seguir. Sim. É o único C que você tem que carregar. Sensacional. Que aula que a gente tá tendo aqui hoje, hein? Meu Deus do céu. A gente tá caminhando pro final, né, Ronaldo? E a gente sempre faz uma pergunta marcante que marca todos os nossos episódios, que é a pergunta manchete. Se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você faria? Eu queria ouvir de vocês, pra gente caminhar pro final. Bem resumido mesmo, como que vocês resumiriam a Bíblia? O que a Bíblia significa pra vocês? Eu tenho uma super curta, que é que eu levo para sempre. É meu manual de sobrevivência. Porque tudo que eu preciso tem ali. Perfeito. Então, até do modo de agir, de como você pedir, de como, né? Então, é meu manual de sobrevivência. Não tem outro. Perfeito. Ótimo. Muito bom. É o meu DSM, que a gente fala, né? De diagnóstico médico. Mas que a gente faz transbordar ali de ensinamentos, né? Porque se a gente não tem essa fé, se a gente não tem por onde enxergar essa luz, a gente vai pro escuro
e ali é difícil, né? Então é o meu DSM que eu sigo e que eu levo para as mães essa palavra quando a gente está no grupo, que eu falo, agora é o momento, agora é a hora, né? Então vamos abrir aqui, Deus sempre traz. Então ali não vamos fechar diagnóstico, mas vamos fechar aqui situações e sintomas para a gente seguir para a vida, né? Muito bom. A Bíblia, pra mim, é o que me aproxima todo dia de Deus. Porque ali eu sei que foi onde ele deixou o que ele queria, onde Jesus falou, onde ele contou as obras que foram feitas, aonde ele ensina a gente a não julgar. Então, aquilo ali, a Bíblia, é o que aproxima a gente todo dia de Deus. Perfeito, maravilhoso. Amém. Agora vocês vão ficar famosos, vão aparecer no jornal com essa frase de vocês. Não sufoquem artista, hein, gente? Não sufoquem as artistas. Vai Muito estar o bom. título embaixo, não sufoque. Gente, a gente tá muito impactado pelo episódio de hoje. De verdade, que eu já tinha muita expectativa boa. Eu sabia que ia ser sensacional e ainda assim superou as minhas expectativas. Verdade. Infelizmente, a gente não tem mais tempo pra continuar, porque ainda tinha muita coisa pra ser falada, Parte 2, perguntada. parte 2. Tem que a gente tá fazendo acho que ano que vem vai ser todos os episódios desse parte ano, 2. parte 2. Parte 2 pra todo mundo. Porque ficou muita coisa pendente, mas eu acho que o maior recado que vocês passaram foi dado, que foi amar o filho atípico, eu vou amar a minha filha ainda mais. Sim. Olhando pra vocês assim, eu já tô querendo chegar em casa e dar um abraço nos meus 2 filhos e ter esse entendimento do que vocês passaram sobre milagres, sobre dificuldades, sobre preconceitos, acho que fazem que os outros abram os olhos pra isso e virem também esse grupo de apoio que a Renata falou. Você que está assistindo, não tem um filho atípico, não conhece ninguém, procure, ajude quem está precisando, porque é muito, muito importante o seu apoio, a sua oração. Se você é de uma igreja, encaminhe essa pessoa para sua igreja, para ela ouvir sobre Deus, ouvir que ela não está sozinha. Ela tem alguém que está olhando por ela. Sim. Verdade. E vocês, como mães, né? Vocês são incríveis, vocês são guerreiras. E eu acho que o episódio de hoje vai passar essa mensagem para outras mães. Muitas mães às vezes se encontram prostradas, não sabem como fazer, ou descobriram recente o diagnóstico, talvez assista esse episódio. Então, nosso papel é divulgar, né, para que todos consigam ter acesso. A Renata, com o conhecimento dela, ajudando tantas mães, né. Então, isso aqui eu acho que é muito rico, né. Eu tenho em casa minha esposa é atípica, só que não é neuro, o problema dela é outro, mas também é uma síndrome rara. E desde que a gente descobriu também, mudou muito a nossa vida. O processo de vocês com o filho de vocês é o nosso, com a minha esposa. Então, não é fácil, mas é um privilégio poder ter um Deus que cuida de nós. É um privilégio entender nossa missão, entender que a gente nasceu para amar. E essas situações faz o nosso amor amadurecer muito mais, crescer muito mais. Então que vocês continuem nessa força de vocês, não desistam. Em momento algum, que eu sei que vocês não vão estar muito mais fácil eu desistir do que ela. Né? Verdade. Então que vocês sigam nessa força de vocês. Muito obrigado por terem vindo participar. Obrigada. Se vocês quiserem até deixar as considerações finais pra gente finalizar o episódio. Quem vai falar primeiro? E eu gostaria de agradecer pela oportunidade que vocês deram. É a primeira vez que eu falo assim abertamente para todo mundo Que legal. sobre a questão do Miguel. Nunca tinha me sentido tão à vontade para falar. E foi muito... foi assim, como romper uma barreira, né? Subir Legal. mais um degrau. Poder falar isso de forma tão aberta, explicativa, né? Com a Renata aqui. Muito obrigado. E foi inspirador também ver a Tamires com a história dela. Obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado você. Eu queria agradecer a oportunidade também, assim como meu marido falou no vídeo. Eu sempre tive essa vontade de ajudar outras mães, só que a gente entra nesse preconceito das pessoas da internet que acham que podem falar o que querem, né? Eu sempre tive muito medo de falar. Só que eu acho que isso ajudou eu a destravar um pouco em tentar ajudar outras mães. Porque assim como eu me senti sozinha, eu acredito que tem milhares de mães se sentindo assim. Sim. Então eu quero ser uma rede de apoio para elas, entendeu? Muito Porque bom. é muito difícil você se sentir sozinho e não ter ninguém. Então acho que isso serviu também para me destravar, quem sabe aí ajudar milhares Olha, de que mães, legal. né? É muito bom. Que legal, que bom. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, né? Porque pela nossa existência hoje, por esse momento. E agradecer
a participação das duas mãezinhas aqui também, né? E dizer que não fiquem só. Né? Procurem uma rede de apoio. Se você não sabe por onde, depois a gente vai poder deixar um contato, né? Aqui para vocês, para que vocês possam buscar essa rede de apoio. Existe no município de Santana do Parnaíba, algumas mães em Carapicuíba e algumas mães em Barueri. Tá bom? Então, depois a gente deixa um contato aí. Perfeito. A gente pode fazer igual no último episódio, né? Isso. Colocar na descrição do vídeo. Você passa pra gente os contatos, a gente deixa na descrição. E aí você vai... Agora não tem mais desculpa, hein? Você tem alguém pra contar também. Isso é muito bom. Gente, Deus abençoe. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, envie esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem. O TikTok, né, Bruno? O TikTok você vai assistir lá a dancinha do Ronaldo. E todos os nossos cortes que estão sensacionais. Esse episódio em breve também já vai contar com vários cortes. Você divulgue bastante. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe. Um abraço, galera. Tchau, tchau.